Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Você é muito amado, muito querido, muito precioso para Deus. Muito feliz com a sua presença aqui. Hoje a gente está com mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com uma presença muito especial, uma amiga muito querida, que Jesus me deu, um presente na minha vida. Ela é Isabela Mendes, ela é esposa de pastor, ela é evangelista, ela agora também é missionária, né? Recentemente se envolveu com missões. E ela vai estar aqui contando experiências com Jesus na vida dela e como Deus tem usado grandemente esse amor por vidas que ela tem para tocar diversos corações aí pelo mundo afora, né? Muito obrigada por você ter vindo, muito feliz com a sua presença. Se apresenta aí pro pessoal, para quem não conhece ainda. Amém. Estamos juntos aqui hoje com a Nicole. Estávamos conversando aqui um pouco sobre a dinâmica do podcast, né? Ela já tá nessa pegada aí, mas para mim é o primeiro, então vamos ver aí como é que vai ser. Mas só de estar aqui já sei que é bênção. Nicole é uma mulher de Deus, é uma mulher que tem inspirado a nossa geração, então tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, Bela. Muito feliz. Assim, você tem grandes coisas na sua vida que o Senhor fez, mas eu queria que você contasse um pouquinho do iniciozinho, né? De como tudo começou. A sua história, você não nasceu num lar cristão, né? Eu, se eu não me engano, em todos os episódios tá vindo pessoas que já são cristãs, assim, desde sempre. Aí eu queria que você contasse um pouquinho como foi isso. Sim, Deus, ele tem um plano para cada um de nós, né? E em todos os momentos da nossa vida, ele se encarrega de colocar pessoas para nos despertar, para nos ativar. E como você falou, eu cresci num lar católico, né? Meus pais eram católicos, mas quando eu nasci, minha avó já era cristã, já era evangélica. Então, desde que eu comecei a andar, minha avó já me levava para a igreja e aí começou uma história de amor, né? Eu costumo dizer que eu me apaixonei pela igreja de Jesus antes do próprio Jesus. Sempre fui muito envolvida ali, ainda criança. A minha avó me inseriu no ministério de dança da igreja, ali eu comecei a crescer, comecei a ouvir a palavra, comecei a me envolver com outras pessoas ali, fiz amizades. Depois comecei a me envolver com a escola dominical e aí foi só crescendo, né? Então, ainda com 9, 10 anos eu já era uma criança assim bem igrejeira, né? Por assim dizer. E conforme eu fui crescendo, entrando na adolescência, fui tendo minhas experiências com Deus, fui aprendendo a ouvir a voz de Jesus falando comigo. Nesse meio tempo, a minha mãe e a minha irmã também se converteram, então a gente começou a caminhar junto assim também. E uma vida com Deus é uma vida de descobertas, né? Não tem como você ficar estagnado em um lugar só. O tempo todo Deus sempre foi me dando direções novas e novos lugares para explorar numa vida com Ele. Que lindo, Bela. É muito lindo ver, assim, a obra do Senhor na sua vida. E essa questão de você ter se apaixonado pela igreja até antes de você ter aquele encontro com Jesus. E isso também teve muito a ver com o seu chamado, né? Essa questão de amor por vidas, né? Aí como que despertou isso, assim, em você, esse envolvimento? Quando você percebeu, você já estava nisso ou teve um momento, assim, que foi marcante sobre isso, assim? Sim, igual eu falei, eu sempre fui muito envolvida, assim, então o tempo todo lidando com pessoas, lidando com ministérios diferentes, eu acabei passando por praticamente quase todos os ministérios da igreja, até o louvor, sem cantar, mas já toquei também. E aí teve um momento da minha vida, mais ou menos nos 15 anos, 16 anos, que eu senti vontade de um cuidado maior com as pessoas, né? Então, Deus começou a gerar algumas coisas no meu coração a respeito do que é a igreja, né? Que não era só um prédio, por que a gente estava ali, o que a gente estava fazendo para as pessoas, o que a gente fazia para glorificar a Deus ali. Uhum. Então, nesses meus 16 anos, eu entrei num ministério totalmente novo para mim, que era de consolidação. E ali dentro eu comecei a aprender como que a igreja acolhia, cuidava e enviava as pessoas, né, para serem liderança também, para serem pessoas relevantes. E nesse ministério eu comecei a me apaixonar por elas,
né? Nesse momento eu já entendia que a minha fé estava baseada em Jesus, eu já tinha tido um encontro com Jesus, já havia me convertido de verdade, mas foi dentro da consolidação que eu aprendi a amar pessoas, né? Como Jesus ama. E Sim. como trabalhar com elas, né? Como consolidar alguém dentro da igreja. E para viver os propósitos de Deus também, né? Porque a gente sabe que a consolidação ela não para só em consolidar alguém para ficar numa igreja, né? Mas a consolidação ela trabalha na vida do discípulo até que ele esteja sendo cuidado numa célula e até que ele se torne um líder de célula também, né? Sim, é muito legal isso, porque acho que muitos dos problemas que a igreja enfrenta hoje, né, é essa coisa das pessoas irem lá, serem tocadas por Deus, mas não ter esse acompanhamento e aí elas acabarem se afastando, né? Mas também existe essa questão do discipulado de alguém que não queima por vidas, assim. Então, as vidas acabam se perdendo. Como você acha que pode ser incentivado, assim, esse amor, esse cuidado mesmo, enxergar as pessoas como Jesus enxerga? Sim, então, um discipulado que não ama pessoas, na verdade, não é o discipulado de Jesus, né? O discipulado de Jesus, ele passa primeiramente, fundamentalmente, por amar as pessoas. E o nosso maior exemplo de verdade é o próprio Jesus, né? Antes de chamar os seus 12 discípulos, antes de falar, Pedro, larga tudo que você tem e me segue. Jesus amou Pedro. Jesus enxergou Pedro. Uhum. Antes de Jesus curar um leproso, de fazer um cego enxergar de novo, Jesus amou aquelas pessoas, né? Então, hoje é impossível você discipular alguém se você não amar ele, né? Eu costumo dizer isso na célula. Não adianta a gente querer trazer pessoas para a célula, trazer pessoas para a igreja, querer discipular, querer consolidar essas vidas e não amar, né? Então, antes de qualquer coisa... Ficar com o olho só no número, assim, né? Exatamente. E como amar as pessoas, né? Amando Jesus. Porque se eu amo você, Nicole, eu sempre vou procurar saber o que é importante para você. Porque se eu te amo, eu quero fazer o melhor para você. Então, da mesma forma é com Jesus. Se eu amo Jesus, eu vou procurar saber o que é importante para ele e amar isso que é importante para ele também. Sim. E você também é formada em administração, né, Isa? Aí você acha que os seus conhecimentos nessa área também te ajudaram nessa questão de administrar a igreja? Isso influenciou também, você acha? Ah, com certeza. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu entrei no curso, né? É um curso que a grade hoje ela tá muito para investimento, nesse sentido, mas tem a questão da gestão de pessoas também, né? De lidar com clima organizacional, de lidar com finanças, com algumas coisas que é essencial. Eu costumo dizer que se tivesse um curso assim que todo mundo deveria fazer na vida é administração e direito. Que você vai fazer e você vai ter uma bagagem de coisas assim e não vai se arrepender. Então, quando eu tive que escolher a minha faculdade, gente, eu acho que isso é um crime. Você falar para um adolescente de 17, 18 anos que ele tem que escolher o rumo da sua vida naquele momento. Porque é muito pouca idade. Muita pressão, né? Muita pressão para você escolher um curso. E naquele momento, eu estava ouvindo de Deus, eu estava começando a reconhecer meu chamado, né? Eu costumo dizer que Deus fala comigo em partes, como se fossem peças de quebra-cabeça, e até eu juntar as peças e formar o quebra-cabeça demora um tempinho. E naquele momento, Deus estava me dando algumas peças, e Deus falou, olha, eu te quero para mim, eu te quero para o ministério e tal. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi fazer uma faculdade de teologia. Falei assim, gente, e agora Deus está me chamando para ser pastora. Não é possível. E aí aquilo estava queimando no meu coração, que afinal de contas eu já era apaixonada por Jesus, já era apaixonada pela igreja de Jesus, e eu não me via exercendo outra profissão, né? Eu creio que Deus ele chama pessoas, sim, para serem profissionais diversos, e dentro da sua profissão ser um missionário, ser um evangelista, levar Jesus para as pessoas, mas Deus ainda levanta pessoas integralmente para o ministério, né? E eu me via nesse sentido. E aí eu conversei com a minha mãe, conversei com o meu pastor, também assim, são coisas essenciais que a gente precisa, ter um discipulador, ter um pastoreio, ter pessoas cuidando da gente, direcionando a gente.
E meu pastor falou assim, Bela, você é muito nova, né? Então, assim, tem uma vida inteira pela frente, eu não te aconselho ir por esse lado agora. Aí ele falou assim, por que você não faz uma faculdade? Sabe, eu tenho certeza que vai te ajudar no ministério. Nessa época eu já liderava os adolescentes, a gente fazia retiro, então assim, eu me sentia montando um mega programa, assim. Sim. Então, com certeza, trabalhar com administração financeira de pessoas, de liderar pessoas, de montar uma programação, um planejamento estratégico. Eu estava gostando muito de fazer aquilo. Eu falei, eu vou fazer administração. Olhei a grade, falei assim, isso vai me ajudar. E me ajudou, tanto que o curso me abriu porta de estágio, eu acabei servindo a igreja, minha igreja local, como estagiária. Ai, que incrível! Ai, poxa! Na área financeira também. Acabou que eu fiz só o estágio ali, mas cresci muito. Pude ver a igreja, a instituição, como uma instituição organizacional mesmo, Sim. né? Que apesar de ser uma igreja corpo de Cristo, também é um lugar que precisa de um templo, também é um lugar que precisa de uma administração bem feita, é um lugar que precisa de pessoas capacitadas para lidar com tudo aquilo ali, né? Sim, eu fico pensando assim, que Deus é pleno em todas as coisas. Então ele é o arquiteto dos arquitetos, é o advogado dos advogados e é o administrador dos administradores, né? Então ele pôde mostrar também, usar você para mostrar as habilidades dele dentro da igreja. Isso é algo muito, muito poderoso. E aí, pegando um pouco desse gancho de ministério de jovens, então, assim, hoje a gente vê um pouco de uma crise nessa questão aí, né? Porque tem igrejas muito tradicionais que não estão sabendo lidar assim tanto com essa questão dos jovens, aí os jovens acabam indo para um outro tipo de igreja, que às vezes também é muito foco nos jovens, e aí as outras coisas acabam ficando pelo meio do caminho. Como você acha que a gente pode administrar um ministério de jovens que seja assim, segundo o coração de Deus, que esteja indo assim para o caminho certo, né? Sim. Eu acredito que as gerações passadas cometeram um grande erro com relação ao ministério de jovens dentro da igreja. E eu peguei um pouco disso para mim no começo também, que é fazer coisas para que o jovem, para que o adolescente fique numa igreja. E eu confesso que eu perdi muito tempo e muito das minhas energias tentando fazer com que alguém ficasse dentro da igreja, né? E na verdade, Jesus ele não chamou a gente para isso, né? Repito, Jesus chamou a gente para amar e discipular as pessoas. Então, o que faz alguém permanecer dentro de uma igreja hoje? Amor por Jesus, paixão por Jesus. Verdade. Né? Então, você liderar um jovem hoje, um adolescente, qualquer pessoa, só que mais essa faixa etária, né? Eles precisam ver na gente essa paixão por Deus. Então, assim, até hoje, Nicole, a gente olha assim dentro da igreja, essa questão que você perguntou, o que faz um jovem, um adolescente querer migrar de uma igreja para outra? Não são mais os eventos. Porque o jovem, o adolescente de hoje, eles não estão mais procurando eventos, que é o que acontecia na igreja do passado, né? Antes, eles queriam culto de jovem todo sábado, acampa dentro, vigília e vôlei. E não que isso seja errado, isso é ótimo, isso é maravilhoso. A gente chama de eventos points, né? São coisas que nós fazemos, sim, para conseguir captar essas pessoas, inserir elas dentro de um processo de discipulado, mas a nossa prioridade é mostrar Jesus para as pessoas. Sim. O que vai fazer uma pessoa ficar numa igreja e ser um cristão é o seu amor por Jesus. Verdade. Então, se um jovem, se um adolescente não se descobrir apaixonado por Jesus, não vai ser um evento, não vai ser uma programação, não vai ser coisa alguma que vai fazer com que esse jovem fique ali na igreja. Com certeza, assim, é porque não sustenta, né? Se não tiver essa coisa sólida, Sim. Essa fé firme, realmente a pessoa não aguenta, não sustenta aquilo porque precisa toda hora de uma coisa emocional, né? E na verdade a gente foi chamado para esse culto racional. Sim. Que você falou, né? Desse coração entregue a Jesus. E aí, com isso, também tem a questão do evangelismo, né? Que você falou que são como se fossem ferramentas para trazer também pessoas para esse discipulado. Aí, essa questão do evangelismo.
eu vejo, assim, eu falo por mim, assim, que eu sou uma pessoa muito envergonhada pra isso, Jesus da glória. E aí, pra mim, foi muito difícil, pelo menos, começar a evangelizar, assim, começar a sair pela rua mesmo, evangelismo de rua, falar com as pessoas. Muito você me ajudou, Bela, te agradeço muito por isso. Você foi muito usada por Deus pra ativar isso Inclusive, na minha vida. Saudades. Ai, meu Deus, de verdade. E aí, como você acha que podemos lidar com isso, assim, um evangelismo que dê pra trazer as pessoas? Porque também tem essa coisa de, tipo assim, faz a oração ali, depois tchau, Sim. até nunca mais. E aí, acho que não foi isso, né? Sim. Porque quando Jesus entrava na vida das pessoas, ele transformava, né? E aí, hoje em dia, a gente tá vendo essa coisa muito mais rápida, efêmera. Então, não sei se era isso, né? O que você acha dessa questão? Então, no caso, assim, como consolidar um evangelismo, né? Eu acredito que todo cristão, ele é chamado a evangelizar. Paulo, ele vai apresentar pra gente, no livro de Efésios, os 5 ministérios, né? Que a uns Deus chamou para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e mestres. Então, cada um de nós tem um ministério específico, né? Eu entendo que o meu seja evangelista, mas isso não significa que só os evangelistas precisem evangelizar. O evangelismo, ele é um chamado para todo cristão. E todo mundo que teve uma experiência com Jesus, ele tem algo para contar para as pessoas, né? Então a gente fica assim, no mistério, o que eu vou dizer e tal. Conta a sua história, sabe? O que Deus fez por você, de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou hoje, né? Então, eu creio que Deus levantou os evangelistas para liderarem um movimento de evangelismo, para aquecer o coração da igreja em relação ao evangelismo. Mas eu creio que todo cristão, ele tem algo dentro de si, ele tem uma chama, ele tem uma paixão por Jesus, que é maior do que ele mesmo, a ponto de nós querermos contar para todo mundo. Não aguenta. Não aguenta. Então, assim, a gente pode trabalhar de várias formas nos evangelismos. Por exemplo, a gente tem um evangelismo por relacionamento pessoal. Então, esse é o tipo de que eu convivo com alguém, eu me relaciono com alguém diariamente, constantemente. Então, a partir da amizade, a partir do relacionamento, eu tô construindo algo com essa pessoa. Eu tô discipulando essa pessoa sem ela saber que eu tô discipulando ela, né? A gente tem um evangelismo de rua, né? Que assim, o que eu gosto muito de fazer, principalmente com as meninas da célula, né? Sim. Que é literalmente sair, ir pra rua e começar a evangelizar. E como que a gente faz isso? Abordando as pessoas, na cara de pau mesmo. A gente chega, a gente aborda, pergunta se pode conversar com a pessoa. Teve a caça ao tesouro também, né? Fazer o caça ao tesouro, exatamente. Que eu costumo separar, dizer que é o evangelismo usando os dons espirituais, né? Então a gente aborda a pessoa, a gente expõe a palavra, a gente prega o evangelho e, tendo abertura ou não, a gente faz o apelo ali mesmo para a pessoa e pergunta, né, se a pessoa quer aceitar Jesus, se a pessoa quer voltar para Jesus. Lembrando que a gente só consegue fazer esse apelo, consegue fazer essa pergunta, se a pregação do evangelho foi pregada naquele momento. Né? Então a pessoa, ela precisa estar consciente do que ela está aceitando ali, né? Ela está aceitando um Jesus que eu acabei de pregar para ela. Ela está aceitando um amor na vida dela que eu acabei de pregar para ela. Com entendimento, né? Exatamente, com entendimento. Então, a pessoa aceitando Jesus, voltando para Jesus, nós temos um processo de consolidar. Então, o que eu costumo fazer? Pegar o número e manter contato com aquela pessoa. Normalmente, a pessoa morando perto, óbvio, vou tentar trazer ela para a nossa igreja, né? Porque ali eu vou estar conseguindo acompanhar ela de uma forma mais profunda. Sim. Né? Mas em grande parte dos casos a pessoa não mora ali perto, né? Então, normalmente eu pergunto, onde você mora? Ela fala, em tal lugar. Aí eu tento buscar na minha cabeça, assim, uma igreja ou alguém que eu conheço, né, que mora ali perto. Eu falo assim, perto da sua casa tem uma igreja relevante ali, vai lá, procura eles, não fica sozinho não. Então, assim,
procuro mandar uma mensagem ou duas, né? É muito procurando bom saber isso, porque como a pessoa assim, tá. se não tem como trazer, tipo, pra sua igreja, ter essa consciência das igrejas que tem na cidade, né? Sim. Pra poder falar nos arredores também da cidade, porque tem gente que é de cidade muito pequena, né? Sim, Então, poder falar, porque senão realmente a pessoa, na hora, ela pode ter sido tocada, ter a vida transformada, mas precisa dessa exatamente. continuidade, né? É algo difícil. Consolidar um evangelismo que a gente praticou na rua com uma pessoa desconhecida é algo difícil. Então, exige esforço, exige oração, né? Como eu falei, a gente precisa ter o contato da pessoa, a gente precisa manter contato com ela, precisa conversar, saber onde ela tá, o que tá acontecendo, porque meu marido costuma dizer que o diabo, ele também é consolidador. E que se a gente não consolida, o diabo, ele vai consolidar, né? Então, assim, às vezes uma pessoa, ela vai se converter no domingo, na segunda-feira o diabo já tá lá batendo na porta dela, né? São os amigos, são a família, são as redes sociais, são os pensamentos, tudo de novo chamando a pessoa para a vida dela antiga. Sim, é porque na hora a pessoa já entra na luta, né? Porque Sim. assim, eu fico imaginando na minha história o quanto isso aconteceu também. Porque era impressionante. Na semana que eu ia me batizar, começou a vir coisas, uma luta, um levante mesmo do inferno. Então, existem muitas. Eu lembro que eu estava no Ministério de Intercessão e a gente aprendeu muito sobre isso. Existem muitas e muitas forças do mal para que a pessoa não aceite, né? Para que a pessoa não continue, para que seja só aquele momento. Então, muito, muito poderoso isso que você falou, Sim. Bela. E o novo convertido não vai conseguir se manter sozinho. Sim. Né? Ele precisa de acompanhamento, precisa de ajuda. Como Paulo falou, é um bebê espiritual. Né? E um bebê, ele não se cuida sozinho. Então, a gente precisa acompanhar, discipular, inserir, até que essa pessoa se torne madura na fé também. Sim, e essa questão de evangelismo em missões, a dinâmica é um pouquinho diferente, porque tem missões urbanas, né? Sim. Mas também tem essas missões que a pessoa realmente vai para um outro lugar, que às vezes as pessoas nem ouviram falar de Jesus, não sabem nem quem é. Como é que foi para você, assim, esse despertar missionário e como que funciona, assim? Sim, os evangelismos e missões são bem diferentes, porque em uma viagem missionária, a gente precisa fazer uma leitura de campo do lugar e a gente precisa entender qual a necessidade daquele povo que a gente está indo atender. Né? Então, no caso da viagem missionária, a gente está indo para um lugar específico, que é um lugar diferente do nosso, né? No caso, eu tô somando duas aí para conta, que é o Haiti e o Pantanal, que nós fomos esse ano. Ai, que legal! E são dois lugares com uma realidade completamente diferente da realidade que a gente vive. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, qual é a necessidade do lugar? Para que eu tô indo lá? Né? Porque, ok, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas precisam de Jesus. A gente precisa falar de Jesus? A gente precisa. Mas isso está muito conectado também ao que a gente vai chamar de justiça social. Por muito tempo, a igreja confundiu, né, o evangelismo com a justiça social. E achou que por praticar obras sociais, estaria evangelizando. E não é isso. Né? Então, nós somos chamados a evangelizar, mas a igreja também é levantada para praticar a justiça social. Então, nessas viagens, por exemplo, a nossa igreja, Deus abençoou a igreja que a gente faz parte hoje com muitos médicos, dentista. Então, normalmente nessas viagens a gente leva uma equipe para estar atendendo nesses lugares. São lugares precários, são lugares que têm uma carência nesse sentido da saúde. Então, a gente leva essas pessoas para estarem servindo uma comunidade. O evangelismo em uma viagem missionária, na maioria das vezes, vai entrar pelo relacionamento. Porque se eu estou em um lugar por uma determinada quantidade de dias, isso significa que eu vou estar convivendo com aquele povo, com aquelas pessoas durante uns dias, né? Então, a gente tem a oportunidade ali de se aprofundar, de conhecer. A gente não pode tratar as pessoas que a gente está servindo como ingênuas, né? De chegar ali, de atender alguém. Por exemplo, eu estou evangelizando na rua de Niterói. Então, se eu ofereço uma cesta básica, mas eu falo assim, eu estou te dando uma cesta básica, mas agora eu quero orar por você, eu quero falar de Jesus para você.
isso é uma troca, isso é uma barganha, né? Então, assim, não é certo também. Eu preciso praticar a justiça, eu preciso entregar a cesta, mas porque eu amo aquela pessoa. Sim. Não é porque eu quero pregar para ela e porque eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tô servindo. Aquela é a necessidade dela naquele momento. Porque, ela vai ouvir a gente falando de Jesus com ela, mas ela fala assim, tá, mas eu não preciso disso agora. O que eu preciso é comer, o que eu preciso é de um médico, o que eu preciso é ter a minha necessidade suprida, né? Então a gente precisa estar atento ao que as pessoas precisam e, obviamente, entrar com o evangelho ali, né? Tem uma experiência do Haiti, a gente encontrou uma dificuldade muito grande lá, que era a língua, né? Então eles falam o crioulo, que é o dialeto deles, e o francês. Eu falei assim, gente, eu não falo nenhum dos dois, muito difícil. Muito malzinho o espanhol e o inglês, né? E aí eu descobri que os adolescentes dos orfanatos, eles falavam inglês. Eu falei assim, tá aí, então com as crianças eu vou me comunicar com amor, que a gente fala que é a linguagem do amor, né? Tá amando, tá abraçando, pegando no colo. Sim. E servindo dessa forma, né? Mostrando o amor de Jesus dessa forma. E eu falei assim, gente, agora eu vou ter que me comunicar com os adolescentes em inglês. E aqueles adolescentes estavam em um orfanato cristão, eles já haviam ouvido falar de Deus, de Jesus, do amor de Jesus. E eu comecei a conversar com eles sobre sonhos. E eu perguntava, quando você crescer, você quer fazer o quê? E assim, adolescente sem perspectiva. Perguntava assim, num inglês muito raso, mas que eles conseguiram entender, né? Então, assim, adolescentes que não queriam casar, não queriam construir família, que não tinham perspectiva de futuro, de trabalho, porque eram frustrados, porque perderam seus pais, perdeu seu pai, sua mãe no terremoto, né, que teve lá há uns anos atrás. Uhum. Então, assim, o que eles estavam precisando naquele momento é de alguém que amasse eles e falasse, olha, Deus tem sonhos para você, sabe? Esse Deus que você já conhece, ele tem uma perspectiva nova de futuro para você. Então, basicamente, está relacionado ao que a pessoa precisa naquele momento. Sim. Né? Essas viagens missionárias estão muito conectadas à leitura de campo que a gente vai fazer a respeito do lugar. Porque eu acho muito interessante tudo isso, porque quando a gente olha na missão, a gente pensa só nisso. Vai falar de Jesus e tal. Mas isso que você falou é totalmente amplo, né? Faz todo um estudo sobre o local, o que eles estão precisando, o que de fato você vai usar para poder alcançar o coração deles, né? E é muito lindo tudo isso. Tem uma experiência, assim, que você tem como mais marcante de todas, mais forte de todas, assim, nessas 2 viagens que você fez? Essa última, que tá muito recente, né? A gente voltou tem 1 mês e pouquinho, não tem nem 1 mês ainda. A gente voltou lá do Pantanal e eu confesso, assim, eu costumo dizer que Deus, ele me cegou quando eu topei ir pra lá. Porque eu era a mais improvável das improváveis de estar indo passar 5 dias em pleno Pantanal, numa aldeia indígena. Mas topamos o desafio e falei assim, não, vamos lá e tal. E quando eu cheguei, eu falei assim, gente, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver aqui. Muitos insetos, sabe? Assim, muito calor também. E eu falava assim, gente, que doideira, mas vamos lá, né? Vamos servir. E eu senti naquela semana que o Espírito Santo me batizou com amor por aquelas pessoas, sabe? Eu digo que o que me fez servir aquela comunidade, aquela aldeia com o amor de Jesus, foi o amor que Jesus colocou no meu coração por eles, né? Então, a partir daquele momento, eu amei aquele lugar. Eu comecei a olhar aquele lugar, comecei a olhar as pessoas com os olhos de Jesus. E isso ficou muito marcado, porque eu era muito ignorante a respeito dos indígenas. Eu não sabia o que era uma tribo, uma aldeia indígena, né? Como eram os índios. O que eu conhecia era o que a mídia mostrava, o que a gente via na internet, enfim. E estar lá e conhecer como os índios terenas servem a Deus com a cultura deles foi muito impactante para mim. Em ver que a gente não pode colocar Jesus dentro de uma caixinha,
sabe? Em Sim. ver que existem índios e o avivamento que nós temos vivido aqui tem chegado às aldeias indígenas também, em ver que essas pessoas têm sido impactadas pelo poder do evangelho Nossa. e através da cultura deles, né? Então, eles dançam do jeito deles, eles cantam no dialeto do Terena, que é a língua deles, né? E servem a Deus através da cultura deles. Então, a gente não pode querer colocar Deus numa caixinha, né? E achar que aquilo que a gente está vivendo aqui hoje, numa cidade grande, é a mesma coisa que todo mundo vai viver, né? Não, cada um tem a sua cultura, tem o seu povo, e a gente que precisa amar e se adequar à cultura dessas pessoas. Amém, Bela, que lindo, muito lindo ver, assim, tudo que Deus tem feito através da sua vida, esses ensinamentos, assim, da multiforme sabedoria de Deus, né, que Deus se mostra dessas milhares de formas. A gente já tá se encaminhando pro final, aí se você... A gente faz muito isso, tá? Aí, se você tiver uma mensagem, algo que você queira deixar, assim, pra quem estiver te assistindo, livros também, o pessoal daqui gosta de livro, daqui do canal. Sim, o pessoal gosta de livro, então vou indicar os livros. A Nicole pediu pra trazer uns livros que relacionados a esse tema de evangelismo, né? Existem outros, mas esses daqui foram os que mais me impactaram. Eu trouxe aqui o Cristão Contagiante, ele é do Bill Hybels, ele é um grande líder. E esse livro aqui, ele vai falar muita questão da vergonha, né? Como você, como cristão, pode contagiar o outro com aquilo que você carrega, né? Então vai falar muito sobre como construir conversas durante o evangelismo, falando da sua fé, falando daquilo que Jesus fez por você. Esse aqui é top dos tops, é top 99 mesmo. Não é 100. Quem já está envolvido com o evangelismo aí, nos nossos dias tem a nossa faixa etária, com certeza vai conhecer o João Paulo. Na minha opinião, o João Paulo é o maior evangelista que Deus tem levantado no Brasil nesses últimos tempos. Ele escreveu esse livro aqui e o tema central dele é a paixão pelos perdidos. Então, você vai ler isso daqui, você vai ser batizado com o amor de Jesus pelos perdidos. Amém. Esse daqui é top também, Evangelismo por Fogo, é do Reinhard Bonnke, e ele é eu, na minha opinião, considero um dos maiores evangelistas mundiais, né? Em um culto na Nigéria, ele conseguiu arrebanhar aí mais de 1 milhão de pessoas. Meu Deus. E ele tem ganhado multidões de vidas. Ele é um evangelista, um pregador do evangelho que tem feito a diferença também aí. Evangelismo por Fogo, acendendo sua paixão pelo perdido. E por último, esse daqui também é do Bill Hybels, chama Evangelismo, Passos Simples para Atravessar as Salas da Vida e Alcançar os Perdidos. E o Bill Hybels, ele anda muito no profético também, né, com relação aos dons do Espírito, né? E aqui nesse livro ele vai trabalhar um pouco com a gente sobre como ouvir a voz de Deus e praticar, né? Então aqui ele narrou um momento que ele estava sentado numa sala, que ele diz aqui Passos Simples para Atravessar a Sala, né? Ele estava sentado numa sala e ele ouviu um sussurro do Espírito Santo, ativando ele para atravessar uma sala e pregar o evangelho para uma outra pessoa. Sim. Então ele vai falar muito sobre o que nos impulsiona a viver o evangelho, o que nos impulsiona a viver essa vida com Jesus, de compartilhar o amor dele com os outros. Amém, Bela. Que incrível. Muito obrigada muito por ter vindo. Muito feliz. Eu tenho certeza que impactou muitas vidas esse Amém. episódio. Abençoou muito a minha vida também. Amém. Eu amo te ouvir. Gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, seguir a Bela nas redes sociais. Eu vou estar deixando as redes sociais dela aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, obrigada, gente.